Olá, meus amados e queridos irmãos, sejam bem-vindos. Módulo 3, aula 1, trabalho com vocacionados e amigos de missões e mobilização. O que é que nós vamos ver nesta aula? Primeiro, o que é ser um vocacionado? Segundo, que orientação a sua igreja possui para acompanhar, para preparar um vocacionado na sua igreja? Terceiro, como nós devemos trabalhar com esses vocacionados para que eles possam crescer e chegar ao campo missionário? Está preparado? Vem comigo! O que é ser? O que é ser um vocacionado? É alguém que teve uma experiência com Deus e recebeu um chamado dos céus para evangelizar pessoas do outro lado da mesa e do outro lado do mundo. É alguém que sua maior paixão, seu maior desejo é agradar a Deus e ele está pronto para fazer o que é preciso para ganhar pessoas para Cristo Jesus. E esse vocacionado, ele precisa ter algumas marcas, algumas características para que ele possa ter êxito na sua caminhada e chegar ao campo missionário. Vejamos quais são essas marcas que cada vocacionado precisa ter na sua vida. Ter caráter, humildade, aceitando a exortação com espírito alegre, disposto a ter um estilo de vida radicalmente diferente, submisso à liderança, disposto a fazer qualquer tipo de serviço com alegria e ações de graça, pronto a ser aprendiz e ser flexível, capaz de suportar pressões e circunstâncias adversas. Esse é um perfil de um vocacionado, alguém que tem um chamado de Deus, quer realmente ter êxito e chegar no campo missionário. Na nossa igreja, nós, quando conversamos com cada candidato, nós incluímos eles em cada um dos 4 grupos possíveis. E aí nós vamos encaixando cada candidato nessa realidade. Nós temos 4 grupos onde cada candidato ao campo missionário pode se encaixar. Quais são eles? Grupo A, quem tem ensino médio. Grupo B, quem tem uma faculdade secular. Grupo C, quem tem uma faculdade teológica. E grupo D, quem tem um curso, um treinamento missiológico ou transcultural. Esses 4 grupos, eles têm uma escada, a gente chama de escada de vida missionária. Seja o grupo A ou o grupo D, todos eles vão passar pela mesma escada. A diferença é que o grupo A tem mais degraus que o grupo D. Faz sentido para você? Porque quem tem um treinamento transcultural, ele já caminhou um bocado, ele já deu alguns passos à frente. Quem está no grupo A, ensino médio, ele vai precisar então caminhar um pouco mais. Vejamos quais são esses passos. Nós temos 6 passos que chamamos do chamado ao campo missionário. São 6 passos muito importantes que cada candidato em nossa igreja ou parceiro que deseja que a nossa igreja participe na oração, no sustento, na sua caminhada missionária, precisam trabalhar e caminhar, trilhar esse caminho. Primeiro, conversar com o Ministério de Missões para conhecer as regras do jogo, como a nossa igreja trabalha, qual é o perfil, quais são os campos, as áreas-alvos que a nossa igreja tem para alcançar e trabalhar. O vocacionado, ele precisa ser acompanhado por um membro do conselho missionário ou por alguém destacado, voluntário, que vai periodicamente se encontrar com esse candidato e bater um papo. Como está a tua vida com Deus? Se é casado, como é que está a tua vida com a família? Se é solteiro, quais são as expectativas para casar com um príncipe ou a princesa encantada que precisa ter o mesmo chamado e a mesma caminhada?
Então, quais são os seus sonhos, seus projetos? Como é que está o trabalho de treinamento? Se vai para fora do Brasil, o aprendizado de línguas, enfim. Cada etapa, cada momento que é necessário na vida do candidato. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, ele precisa escrever um projeto. Ele vai para onde? Fazer o quê? De que maneira ele vai realizar isso? Quais são os resultados que ele espera e quanto isso vai custar para ele se manter no campo missionário? Isso é muito importante, ter esse projeto. E sempre damos oportunidade e temos alguns modelos e projetos em que a pessoa pode se inspirar, se espelhar e escrever o seu próprio projeto. Terceiro momento, então ele tem entrevista ali no Ministério de Missões, ele começa a escrever o seu projeto de 5 anos, ele vai para o Conselho Missionário. Quando chega aqui no Conselho Missionário, antes da entrevista no conselho, ele passa pela uma equipe, um time de psicólogos. Ele vai ter, geralmente num sábado, uma bateria de testes, vários testes, onde nós vamos detectar a vulnerabilidade, o potencial, a capacidade, as habilidades que Deus deu em que ele possa desenvolver ainda mais. E nesse teste, no segundo momento, um segundo teste é entrevistas com psicólogos, onde eles vão conversar, bater um papo, entender o contexto de cada candidato. E aí ele vai dar um parecer que pode ser reprovado, pode ser, precisa ser trabalhado nessa ou naquela área, ou então aprovado. Ele tendo aprovado, ele segue para a entrevista no Conselho Missionário. Então, ele vai conversar, vai bater um papo de mais ou menos 1 hora com o Conselho Missionário, onde tem perguntas que vai envolver a sua formação, desde a sua infância até a sua formação acadêmica, como foi a sua conversão, se ele veio de uma família cristã ou ele veio de uma família que ainda não tinha a tradição do Evangelho, como que foi o seu chamado, e nessa caminhada de treinamento, de preparo, o que ele pôde aprender na caminhada com a igreja, como que ele pôde desenvolver os talentos e dons que Deus deu para ele. Então, nessa entrevista com o Conselho Missionário, que já tem o seu projeto, o parecer do psicólogo, nós vamos então tomar uma decisão. Uma vez que esse candidato foi aprovado no Conselho Missionário, o próximo passo é escolher uma agência missionária. Geralmente, nós temos uma lista que está aparecendo para você da AMTB, Associação de Missões Transculturais do Brasil, onde você vai encontrar uma relação muito vasta, abundante, de agências missionárias no Brasil. No nosso caso, nós sugerimos 5 agências, onde o candidato vai escolher uma delas. É o candidato que escolhe, que faz a opção, ele precisa entender a filosofia, a maneira de trabalhar de cada agência, para ele então caminhar com aquela agência que é a sua escolha. Quinto passo então, ele agora que foi aprovado pelo conselho, ele passou pelo crivo da agência missionária, vai providenciar toda a documentação. Então ele caminha agora para ser adotado pelos pequenos grupos. A nossa igreja tem mais de 200 pequenos grupos e cada grupo adota alguns missionários. Então esse candidato ele vai aos pequenos grupos com hora marcada, ele vai compartilhar o seu testemunho, o seu projeto, apresentar a sua família, porque esses pequenos grupos, meus amados, é que vão sustentá-lo em oração diariamente e semanalmente, orando por ele, para onde ele vai, a atividade principal, né? As dificuldades, as limitações, as adaptações, as vitórias, as conquistas, as experiências de campo. Esses pequenos grupos vão realizar o cuidado integral do missionário nesta comunicação. Por isso que é muito importante poder estar bem conectado com cada pequeno grupo. Sexto passo é o culto de envio. Então ele passou por todas essas etapas, nós marcamos uma data para o culto, e esse candidato ele pode escolher o pregador. Nós vamos ter presente ali neste culto os membros do Conselho Missionário, membros do PGM que está adotando esse candidato, a família do candidato e, se possível, quando possível, o representante da agência missionária.
quando ele não pode estar presente, ele pode gravar um vídeo, mandar e nós vamos colocar lá. Neste culto, onde damos ênfase, onde é marcado em vários momentos, testemunhos de pessoas sobre a vida desse candidato, às vezes alguém que ele ganhou para Jesus, o batizou, discipulou e começou a reproduzir frutos para a glória de Deus. Nós temos também um vídeo em que é passado um pouco da vida daquele candidato, como ele começou, foi desenvolvendo, crescendo e para onde ele está indo agora. Isso é muito importante para que, quando formos orar, todos que fazem parte da vida daquele candidato estejam ali presentes, familiares, pequenos grupos, conselho missionário, né? Gente do pequeno grupo, enfim, todos que fazem parte ali presente para orar, para abençoar, para comissionar, para fazer o verdadeiro equibalo, o envio dele para ser bênção lá no campo missionário. Viu? Como é interessante, como é gostoso e como é abençoador. Eu tenho um desafio para você. Se você quer crescer um pouco mais, eu quero sugerir a você um desafio. E esse desafio é o seguinte: elaborar os requisitos básicos para um vocacionado da sua igreja. Comece a elaborar, comece a preparar. Na sua igreja vai surgir gente. O que você vai fazer? Como você vai trabalhar? Então, uma grande oportunidade é você elaborar um trilho de caminhada de um vocacionado na sua igreja local. O que vai poder te ajudar? Tem um setor, quero mais, é o livro. Você está vendo aí, Vocacionados, um livreto abençoado, simples, do Ronaldo Lidório, que tem abençoado muito. E você, neste site, você pode ter mais informação sobre esse livreto. Às vezes você pode conseguir em PDF, né? Enfim, é um material que vai te enriquecer e vai te ajudar a caminhar para a glória do Senhor com os vocacionados. Beleza? Até a próxima!